tudo bem? Hoje vamos falar de propriedades dos radicais e simplificação de radicais. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar com as propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais são aplicadas para que seja mais simples resolver raízes de índices elevados, ou ainda com um resultado não exato. Essas propriedades permitem simplificar e resolver raízes de qualquer índice. Vamos vê-las? Então, pessoal, a primeira propriedade dos radicais. Ela determina que a raiz enésima de um determinado número elevado à enésima potência será o próprio número. Ou seja, quando o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado será igual ao número radicando. Olha o exemplo. Temos aí a raiz quinta de 4 elevado à quinta. Como o índice e o expoente do radicando são iguais, o resultado é 4. Do mesmo modo, os outros exemplos que a gente mostra aí. Raiz cúbica de 8 ao cubo é 8. Raiz 13 de 21 elevado a 13 é 21. Raiz sexta de 2 elevado a sexta é 2. A segunda propriedade, ela afirma que o índice pode ser multiplicado ou dividido por um número qualquer, real, desde que o expoente do radicando seja também multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Veja aí a forma geral. Agora veja os exemplos. Raiz 12 de 2 elevado a 18. Tanto o expoente quanto o índice foram divididos por 3, e aí ficou raiz quarta de 2 elevado a sexta. O segundo exemplo, raiz 35 de 5 elevado a 14. Tanto o expoente quanto o índice foram divididos por 7, e aí ficou raiz quinta de 2 ao quadrado. No terceiro exemplo, raiz quinta de 3 à quarta. Tanto o expoente quanto o índice foram multiplicados por 2, e aí fico com raiz décima de 3 à oitava. E o último, raiz décima de 6 elevado à quinta. Tanto o expoente quanto o índice foram divididos por 5. Eu fico com raiz quadrada de 6. A terceira propriedade. Ela se refere ao caso em que as raízes possuem um radicando que é produto de dois números. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas, de forma que podemos representar isso da seguinte maneira. Observe aí a forma geral. Agora os exemplos. Raiz quadrada de 16 vezes 36. 16 vezes 36 dá 576. E a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Agora, utilizando a propriedade, podemos separar em duas raízes. Raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 36. E aí vai ficar 4 vezes 6, que também dá 24. O mesmo procedimento aplicando a propriedade raiz quinta de 8 vezes 12. Então eu posso, aplicando a propriedade, vai ficar raiz quinta de 8 vezes a raiz quinta de 12. Da mesma maneira, o último exemplo. Raiz sétima de 0,83 vezes 145. Dividindo em duas raízes com o mesmo índice, vai ficar raiz sétima de 0,83 vezes a raiz sétima de 145. A quarta propriedade, ela é parecida com a anterior, porém, ao invés de uma multiplicação, nós vamos representar por uma divisão de raízes enésimas. Olha só como é que fica a representação geral. E aí os exemplos. Raiz cúbica de 27 oitavos, se eu dividir 27 por 8, dá 3,375. Então, raiz cúbica de 3,375 é 1,5. Agora, se eu separar em duas raízes, raiz cúbica de 27 sobre a raiz cúbica de 8, então vai dar 3 meios, que também vai dar 1,5. Bem mais prático, né? A propriedade, então, também aplicada nos dois últimos exemplos ao lado, raiz quarta de 14 quinzeavos, fica a raiz quarta de 14 sobre a raiz quarta de 15. E o último exemplo, raiz quinta de 5 terços, é igual a raiz quinta de 5 sobre a raiz quinta de 3. A quinta propriedade, ela se refere a reescrever a potência de uma raiz, trazendo o expoente para o radicando, conforme demonstrado abaixo. Olha só a forma geral. Agora, no exemplo, eu tenho raiz cúbica de 7 à quinta elevado ao quadrado. Aí eu vou ter
raiz cúbica de 7 elevado a 5 vezes 2, e aí, simplificando, raiz cúbica de 7 elevado à 10ª potência. A sexta propriedade, ela faz referência às raízes de raízes. Por exemplo, ao considerarmos a raiz enésima da raiz enésima de um determinado número, poderíamos reescrever da seguinte forma. Olha como é que fica aí. Agora o exemplo. Raiz cúbica da raiz quarta de 2. Reparem, para simplificar, basta multiplicar os índices das raízes, como mostrado na forma geral. Então vai ficar raiz de 3 vezes 4, raiz de 2, né? E aí 3 vezes 4 vai ficar raiz 12 de 2. A sétima e última propriedade. Ela trata que qualquer radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Olha como é que ele está representado aí na forma geral. Agora vamos no exemplo. É bem simples. Raiz cúbica de 5. Note que o índice e a potência do radicando, elas vão ficar da seguinte forma. Olha lá no finalzinho. Raiz cúbica de 5 é igual a 5 elevado a 1/3. Então, o expoente fracionário, o numerador dessa fração, vai ser o expoente do radicando. E o denominador vai ser sempre o índice da raiz. Agora vamos falar sobre simplificação de radicais. Nós já vimos na aula sobre radiciação que todo radical, para a gente achar uma raiz, fazemos uma fatoração. Mas nem sempre essa raiz vai ser exata. Então aí nós podemos fazer uma simplificação desse radical. Então no exemplo colocado, raiz quadrada de 720, fazendo a fatoração, nós encontramos 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. Neste caso, olha só como é que a gente procede. Separando em várias raízes, a multiplicação de vários radicais, eu tenho lá raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5. Dá para tirar, neste caso, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, e a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, e a raiz quadrada de 5 eu não tenho um valor exato. Reparem que os valores que são possíveis de tirar raiz, logicamente nós tiramos. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. E a raiz quadrada de 5 fica então representada no resultado final. O segundo exemplo. Vamos simplificar agora a raiz quarta de 7.776. Então, fazendo a fatoração do radicando, nós vamos encontrar 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta. Reescrevendo essa fatoração, nós poderíamos colocar 2 à quarta vezes 2 vezes 3 à quarta vezes 3. E daí, aplicando a propriedade dos radicais, dividindo o expoente do radicando pelo índice, nós podemos simplificar para 2 vezes 3 vezes a raiz quarta de 6. Então, o resultado final vai ficar 6 raiz quarta de 6. Ou seja, a raiz quarta de 7.776 é igual a 6 vezes a raiz quarta de 6. Ok? Oi, gente. Gostaram do vídeo? Dá um like, então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no Carlão On Fire. Vem comigo!